Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês. Lembrando o sinal da mão, é só um sinal. O importante é a mão. São só sinais. Toda a vontade de Deus é convergir todas as coisas em Cristo Jesus. A vontade de Deus é convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Convém que Ele cresça e nós venhamos a diminuir. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração para todos sempre. O único digno de ser louvado, adorado, o único digno de ser lembrado. A Ele, somente a Ele. Aleluia! Ah, que alegria! Depois de tanto tempo Deus ter mostrado para mim, para a Néia, a gente poder estar aqui. Eu confesso que eu estou em pecado ao meu amigo Pastor Cid. Pastor Cid, para quem não sabe, me discipulou. Nós fazíamos uma coisa chamada vigília de calçada. Com poucos meses de fé eu já tinha lido a Bíblia uma vez e meia, quase duas, na verdade, uma e meia. E eu tinha então muitas dúvidas. E perguntava ao Pastor Cid, recém-casado, acho que a Vanusa teve um trabalhinho para gostar de mim. Porque nós ficávamos horas falando sobre o Senhor. Nunca mais esqueço das palavras. Não foi meu pastor, foi meu discipulador. Talvez seja tão importante quanto ou mais. Irmãos, eu tenho alguns livros aqui. Estratégia de Vitória é o meu terceiro livro. Eu dou umas agitadas quando falo assim. Sou igual o Cid nisso, né? Se a gente está falando devagar, depende de uma... né? Você também faz esse negócio aí. Parece peixe beliscando. A gente dá uma rateada. Esse livro chama-se Estratégia de Vitória. Eu tenho alguns DVDs, mas eu não ando com eles, porque nós doamos tudo isso à igreja. Inclusive os livros são doados todos à igreja. Só os que eu ando com ele quando ando. Estratégia de Vitória fala de como tentar trabalhar segundo os desígnios de Deus e não segundo a nossa própria força. Provavelmente, se Deus não mudava o ministrar em todos os turnos amanhã, esse não aqui, no Toyota, vocês vão estar aqui abalando e sendo abalados, vou ministrar a origem desse livro. Foi uma mensagem que Deus me deu sobre estratégia e como a gente pode se equivocar tendo estratégia própria, estratégia pessoal. Assim como o pastor Cid falou, também com palavras, com aquilo que a gente lança, porque sempre tem alguém escutando e acreditando. Então, se você quiser, tem alguns aí no final, não sei onde a gente vai colocar, e vou pedir ajuda ao pastor Daniel depois. Mas eu deixei o último capítulo desse livro solto, porque eu achei que eu estava falando muito sobre vitória. Eu precisava falar um pouco dos meus fracassos. E aí aconteceu uma coisa que abalou a nossa igreja. Eu coloco nesse livro aqui. Já não falo sobre isso. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. A gente sabe que o crente, ele anda de vitória em vitória, amém? Mas para ter vitória, tem que ter uma luta que antecede essa vitória. Ninguém é vitorioso pelo simples fato de ser vitorioso. Só é vitorioso quem galgou, quem lutou, quem batalhou e conseguiu lá no final a sua vitória. Por isso, todas as pessoas que passam provações deveriam rir à toa. Se você está sendo provado, você devia ir em casa e começar a gritar glorificando o nome do Senhor, porque a Bíblia diz: a cada dia de vergonha duplicada a honra. Sendo que você passou uma vergonha, anota. Passou uma vergonha, anota. Passou uma vergonha, anota. Cada dia de vergonha duplicada a honra, você vai ver quanto Deus vai fazer ainda na tua vida. A mensagem dessa tarde tem o tema: Deus cumpre promessas. Quantos acreditam que Deus cumpre promessas? Quantos aqui estão aqui hoje que Deus ainda não cumpriu algo que falou? Quantos aqui? Eu ainda tenho promessas que Deus precisa realizar. Quantos aqui? Vamos falar sobre Deus realizando essas promessas. Gênesis capítulo 28. Pastor Daniel disse que eu devo ficar à vontade. Isso quer dizer, não vá até tarde. É um código entre pastores. Então quando ele fala fica à vontade, ele transfere a responsabilidade do horário para mim. Presta atenção, isso é verdade. Quando ele fala fica à vontade, ele está dizendo você é o termômetro desse horário. Quer dizer, a minha responsabilidade aumenta. Então eu vou tentar ser prudente, até porque tem aí tanto pregador aí. Já ouvimos o pastor Cid trazer uma palavra tremenda. Chorei um pouquinho.
lembrando de Davi, um amigo nosso que faleceu, dito na história, e eu não conhecia a primeira parte da história, por isso chorei um pouco, só conhecia a segunda parte da história. A partir do versículo 15, para encurtar, na verdade eu falaria muito mais desse texto, eu queria que você tomasse posse do conceito do texto. Há uma diferença entre o que a gente quer que Deus fale e aquilo que Deus está falando. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Aleluia. Te farei tornar esta terra, porque eu não te deixarei. Repita comigo: não te deixarei. Até que haja feito tudo quanto tenho te dito, em outra versão, até que eu faça tudo quanto eu tenho te prometido. Jacó vem agora. Imagine a cena, fragilizado pelo que aconteceu em sua família, perde sua herança, destrói a sua família, passa por um grave problema, ainda que seja a vontade do Senhor, vem ao deserto, como um louco, pega uma pedra para fazer de pedra, achando que o próprio Deus o havia de castigar pelaquilo que havia passado. Quando não é a surpresa, tem um sonho. Eu não quero falar sobre esse sonho, só vou dar duas pinceladas no sonho. Diz que a escada era da terra ao céu, não do céu da terra, e diz que os anjos subiam e desciam. Não diz que os anjos desciam, diz que subiam primeiro, que a escada começou na terra. Assim é passar pelo deserto. Deus vai te dando degrau, 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 e te espera no topo, e os anjos sobem e descem, porque sempre estão ao nosso lado. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas a palavra não é essa. Dado um momento, Deus chega para Jacó, e aquilo que era impossível acontece. Deus então reafirma a promessa. Deus traz uma nova promessa, agora de maneira pessoal. Não uma promessa ao Pai, mas uma promessa pessoal, e fala: eu estou contigo. Ele não se sentia com ninguém, nem com seu pai, nem com sua família, nem com Deus. Deus vem e diz: eu estou contigo. Apesar dos seus erros, eu estou contigo. Apesar dos problemas, eu estou contigo, e te guardarei aonde você colocar a planta dos meus pés. O mistério da tua vida está nesse lugar. Eu vou te trazer de volta até esse lugar, e eu não vou te deixar. Até quando? Eu não vou te deixar. Até quando? Até que eu tenha cumprido na tua vida tudo que eu tenho prometido. Glorificado seja o nome do Senhor. Jacó não entendeu muito. Eu entendo que ele não entendeu, porque ele acorda abismado e fala: olha, quão terrível é esse lugar. Está ficando pequeno o tempo, pô, dá um problema. Quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão uma casa de Deus, e aqui está a porta do céu. Ele não entendeu nada. Deus não tinha nada com o lugar. O problema de Deus não é o Japão, o problema de Deus é você. Deus não quer usar o Japão pelo Japão, Deus quer usar você pelo Japão. O negócio é contigo. Tu é que é casa de Deus, você é que é porta de céu, do céu. Tudo que eu for fazer nessa casa, eu farei através de você. Tudo que eu for fazer nesse lugar, eu farei através de você. Deus quer cumprir promessa na tua vida. Não é o lugar, é onde você pisa a planta dos seus pés. É o lugar que Deus tem te entregar. Antes de continuar a promessa na vida de Jacó, eu quero falar sobre promessas aparentemente impossíveis e como Deus é capaz de cumpri-las. Êxodo 14, versículos 15 e 16, há uma ordem com promessa. Se você ler o texto, vai achar que eu estou meio doidinho, mas me deixe explicar, por favor, me dê essa atenção e esse carinho. Êxodo 14, versículos 15 e 16. Versículo 17 também, depois. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse: posso andar aqui, pastor Daniel? Aquele negócio de a vontade era verdade? Era as veras, né? Como diz lá, eu jogava bolinha de gude, falei as veras. Quando a gente ia brigar na escola lá no Brasil, podia brigar, mas não podia dar soco na cara. Se desse, eram as veras. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Versículo seguinte:
eu preciso de atenção de todos. Edu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem em meio do mar em seco. Duas situações aqui. Primeiro, uma ordem: estende a mão, estende o cajado, estende o braço. E segundo, uma promessa: corta. No original, o mais próximo do original que está escrito nessa versão, fendeu. Deus está dizendo: estende a tua mão e nós vamos fender, abrir um corte no meio do mar. E ele teve segundos para acreditar nessa palavra e que essa promessa se cumpriria. Se ele parasse para pensar, não faria. Eu não faria. Se eu parasse por um minuto para pensar, vou dizer: como é que alguém pode abrir uma fenda na água? Mas ele foi lá, profetão, obediente, servo do Senhor, fez aquela pose de profeta, todo mundo deve ter acalmado, enfim, estava uma tensão, o inimigo estava perto, estava um medo, havia uma sensação de agora, Deus precisa fazer já. Sabe quando você está tão mal que Deus precisa fazer ontem? De repente vai chegando o inimigo e ele fica ali acuado, ele vai na frente, estende a sua mão sobre o mar. O que aconteceu com o mar? Diga, eu quero ouvir você. O que aconteceu com o mar? O mar não abriu, só abriu em filme. Se você ler esse texto até o final, não é isso que diz. Não é tão simples assim para que Deus cumpra uma promessa. Não é tão fácil assim quanto você pensa. Lá na frente a Bíblia diz que ele estendeu a mão, e quando ele estende a mão, houve um vento oriental toda aquela noite. Faz cara de profeta, jeito de profeta, pose de profeta, acredite igual profeta. O que ele recebe em troca? Vento. Quando o vento se levanta, é porque Deus está pronto a fazer. Passe o que você tiver que passar, não se abale, não tenha medo, deixa Deus trabalhar na tua vida. Quando as coisas começam a se levantar contra você, é porque você já está na antessala do poder de Deus, perto de que cumpra a tua vida tudo quanto Ele tem prometido. Aleluia! Ele disse que houve um vento oriental toda aquela noite. Eles tinham tempo para esperar uma noite? Você sabe que são poucos segundos para quem toma um tiro? Você sabe que são poucos segundos para quem está debaixo de uma arma? A morte se avizinhava, Faraó, irado. E de repente ele levanta, todo mundo ficou pensando: o que vai acontecer? Sei lá, o que ele está fazendo? Vai acontecer um mistério aí. Quando ele faz assim, nada acontece. Mais para frente você vai ver que demorou toda uma noite para que o mar se recuasse. O corte de Deus aconteceu, a bênção de Deus veio, Deus fendeu o mar, mas não foi tão rápido quanto parece. Porque entre a promessa de Deus na tua vida e o cumprimento existe um abismo, e o único jeito de ligar uma ponta a outra é a ponte chamada fé. É a tua fé que fará com que Deus cumpra mais rápido aquilo que você está esperando. Que Ele vai cumprir, não tenho dúvida. Mas o sobrenatural de Deus é capaz de mudar uma história. O sobrenatural de Deus, Ele vai até onde está o muro. Ele atravessa o muro do impossível, vai até o futuro, agarra a tua bênção e antecipa. A esperança se cumpre, mas a fé pode antecipar. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero dizer essa tarde: coloque a tua fé na altura dos teus sonhos, e eles deixarão de ser sonhos e se tornarão realidade. Aleluia. Mas não será fácil como se apregou, não será simples como se diz. Haverá dores, haverá vergonha. Pastor, eu não vou perder batalha. Vai. Crente perde batalha, crente não perde a guerra, mas pequenas batalhas você vai perder, fracassos você vai ter, vergonhas você vai ter, mas no momento oportuno Deus vai chegar até você e vai dizer: é tempo de cumprir tudo quanto eu tenho te prometido, não vou te deixar. Quero falar uma promessa pior que essa ainda. Essa é impossível. Essa, quando me deparei, chorei muito. João capítulo 21, versículos 21 a seguir. Não ia, eu anotei algumas coisas aqui, não é o que eu ia pregar, eu tinha uma mensagem pronta para hoje. Mas Deus é quem faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Vamos sempre obedecer ao Senhor. Deus cumpriu promessa, meu irmão. Você acredita que Deus cumpriu promessa? Deus disse assim para mim, presta atenção, segura aí. Há
Até o dia 31 de dezembro eu vou te dar um carro novo. Eu não gosto de falar de dinheiro. Eu não gosto de fomentar o evangelho da prosperidade. Eu acredito num Deus próspero. Não acredito no evangelho tendencioso à prosperidade. Acredito que um homem sem dinheiro pode ser demasiadamente abençoado, como um homem muito rico pode não ter nada de Deus na vida. Acredito que Deus sabe fazer, que Deus sabe dar, tudo tem um tempo, um momento. E o exaltar de Deus muitas vezes é contraditório. A Bíblia diz: glorifique o irmão humilde na sua alta posição. Muitas vezes o exaltar de Deus é a sua simples posição. Glorifique o irmão humilde. A alta posição de Deus muitas vezes é para baixo. Eu não acredito em nenhum homem de Deus. Eu, Luiz, não é a palavra dos pastores dessa igreja. Eu, Luiz, não acredito em nenhum homem de Deus que esteja perto de Deus que não desceu. Quem desce, quem cresce, quem se agiganta não conhece a Deus. Está se relacionando apenas com o poder de Deus. Está se apropriando de uma unção que não é dele. Quando o homem se aproxima de Deus, quanto mais ele se aproxima, mais ele abaixa, mais ele se esconde, mais ele se envergonha. Mesmo sendo profeta, ele fala: ai de mim! Eita glória! Deus falou para mim: até o dia 31 de dezembro eu vou te dar um carro zero. Um carro branco. Em novembro, um irmão veio até mim e falou: quero vender esse meu carro para você muito mais barato. Eu falei: é a promessa de Deus. Comprei o carro. Fui para o quarto, dobrei meu joelho e chorando agradeci a Deus pelo carro. Eu não ligo muito para carro, mas não é sempre que acontecem coisas assim. E dobrando meu joelho, eu tive uma visão. Nessa visão se aproximava de mim um anjo. O céu da minha casa se abria, o anjo vinha e dizia para mim: não é isso que Deus quer para você. O Senhor disse que te daria e não pediu a sua ajuda. Deus cumpre o que Ele fala. Levantei, fui lá, fui devolver o carro. O cara não queria de volta, não queria de volta. Então eu abri mão do dinheiro que eu tinha dado para o irmão da igreja e ele ficou com o carro. Nunca perdi tanto dinheiro de maneira tão rápida na minha vida. Imagina um duro, agora um duro ao quadrado. No dia 31 de dezembro, uma sexta-feira, eu estou andando com o evangelista. Estamos andando na rua, resolvemos andar um pouquinho. Para um carro, eu estava escrevendo um livro. Para um carro e um homem sai do carro e diz assim: Luiz Fernando, quando você vai lançar o livro? Eu não tinha dinheiro. Falei: eu estou esperando algumas situações. Quais são as situações? Falei: olha, eu estou esperando só o recurso. Ele falou: quanto que é para lançar o livro? Eu falei: tanto. Ele puxou o talão de cheque, fez o cheque e falou: pega, faz o livro, eu quero ver o teu livro lançado. Muito obrigado. Um pouco de vergonha, coloquei o cheque no bolso. Esse homem sai com o carro, anda um pouquinho de carro, para da ré e fala assim para mim: você vai precisar de um carro. Tem que ser um carro bom, nessas porcarias que você tem não. Falou assim para mim: segunda-feira você vai naquela agência de carro ali da esquina, você vai procurar uma pessoa chamada tal pessoa e ela vai entregar um carro zero na tua mão. A meu mando, já vou ligar lá e vai deixar tudo certo. Pô, olha, o mistério vem, vai melhorar, calma aí, aguenta aí, aguenta aí. Quando ele sai com o carro, o evangelista começa a falar em línguas e eu fico triste. E eu fiquei irado. Falei: não, segunda-feira vai ser dia 2, dia 3. Deus falou dia 31. Eu dei a minha palavra, avisei na igreja que no dia 31 eu ganharia um carro novo. Eu acreditei na palavra, avisei a igreja, eu comprei chaveiro, eu comprei adesivo, eu fiquei com tudo pronto esperando. 31 é hoje. Ele foi embora, lá na frente parou o carro, veio dando ré. Parou, abriu o vídeo e falou: o que você está fazendo agora? Eu falei: nada. Eu falei: então vamos lá resolver isso de uma vez. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glorifica, exalte, isso é para agora vamos lá. Esse livro não fala disso, tá? Os meus 2 primeiros livros falam de testemunhos de fé. Esse livro tem mais a ver com o coração, com integridade, do que com outra coisa. Agora vamos entrar num pepino aqui. Eu queria a atenção de todos vocês. Jesus chega para Pedro e fala que Pedro vai morrer. Do jeito carinhoso, né? Jesus fala para Pedro do jeito carinhoso: quando tu era novo, cingias a ti mesmo, ia
irmão que eu queria ir, quando você chegar a ser mais velho, outro virá e se girar a ti e te levará para onde tu não queira ir. Pedro invejoso, bravo, nervoso, o diálogo se continua. Pedro olha para João e quer também uma praguinha, quer também uma mortinha para João. Então Pedro fala: e este aqui, não vai profetizar nada dessas coisas para ele? Tadinho. Nossa, que Pedro e João foi um dos que mais sofreu. Vivendo Pedro a este disse: Jesus, Senhor, o que será desse? Jesus lança uma bomba. Foi a primeira promessa que Jesus fez que não era promessa e se tornou promessa pela fé de quem escutou o que não era promessa. Ele diz assim: disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Veja o versículo seguinte. Divulgou-se, repita comigo, divulgou-se. Pois entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quisesse. E agora, Jesus morre, ressuscita, vai para o céu e fala: Pai, nós temos um problema. Porque se cumpre isso, João hoje teria 2000 anos, seria um escândalo. Se ele leva João, se ele volta, nós todos estaríamos mortos e muita gente ia para o inferno, seria outro escândalo. Então, agora é uma inferência. Uma inferência é quando eu estou pensando dentro de uma referência. É a maneira mais prática que eu entendo de falar isso. É quando eu penso, eu tenho direito a pensar. Eu imagino que Deus Pai, Filho e Espírito Santo disseram: nós vamos resolver esse pepino. Como é que se cumpre uma promessa dessa? Mas eu não prometi, não prometeu, mas eles entenderam assim. E ele se divulgava isso. Sabia que João vai morrer? Como é que eu sei quando Jesus vem? Olha para João. Enquanto João estiver vivo, ele é a bússola de Deus. Ele é o relógio de Deus. Imagina um escândalo. Mas Deus, na sua sabedoria, resolveu o problema. Veio até João, arrebata João até lá na frente, anos e anos e anos lá na frente, e revela toda a sua vida. Por um minuto glorifique o nome do Senhor. Chega para João e fala: Joãozinho, pega caneta e papel. Não era caneta nem papel, mas Joãozinho, pega caneta e papel. Eu vou revelar minha vinda. João volta trazendo o Apocalipse. E se cumpriu aquilo que nem ele mesmo havia prometido. João ficou até a sua vinda. Bendito seja. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o Senhor. Cumprimento de promessas não é uma coisa simples. Vou contar um segredo para vocês. Hoje vai deixar de ser segredo. Para você, pastor, vai deixar de ser segredo. Com 1 ano e meio de fé, 2 anos, eu tinha virado diretor da Assembleia de Deus mais novo no Brasil. 800 igrejas, 700 e poucas, quase 800. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu era pastor de uma grande igreja, como sou hoje. Grande igreja é meio subjetivo, mas é a linguagem que dá para entender. E tinha uma placa escrito PV. Não sei o que é PV. Eu via que alguns amigos meus vinham e me cumprimentavam dizendo: Pai do Senhor, pastor, como se eu fosse pastor desses meus amigos. O tempo passa, começamos um trabalho, Deus nos deu um sonho para mim e para o meu irmão, com o mesmo nome da igreja, Palavra de Vida. Resulta que foi feito um trabalho de futebol entre as igrejas para comunhão. E a nossa igreja era mais novinha, então a gente não tinha um time para colocar.
Veja só, até eu joguei. Você ri, mas eu já fui jogador de futebol. Até eu joguei. Até o gordinho jogou. E a gente estava perdendo de 8, 9 ou 10 a 0. A gente não tinha gente. A gente tinha na igreja 10 irmãos. O time era 10, botamos 10. Sabe jogar? Não, entra. Sabe jogar? Não, entra. Sabe jogar? Não. Só que um grande grupo de pessoas começaram a torcer por nós. E a gente fez um gol. Quando foi feito o gol, começaram a gritar: PV, 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 PV. E eu caí chorando aos prantos no meio do ginásio. E eu entendi tudo que Deus havia falado para mim. Eu digo: Deus cumpre promessa. Deus é fiel. Eu lembrei do sonho lá de trás. PV, palavra de vida. A igreja não, você tenta chamar de palavra de vida e não consegue, só chamam de PV. Quero dizer que dói. Sonho não é fácil, não. Sonho não se cumpre por um culto. Sonho não se cumpre apenas por uma palavra profética, como a que eu acredito que estou dando hoje, embora profeta não sou, nem profeta, nem filho de profeta. Mas quero te dizer que vai doer, vai ser difícil, haverão pedras, situações que você quer desistir, haverá situações de estar no deserto dormindo com a cabeça em pedra, haverá privação sim, a igreja diz que não, mas haverá sim, haverá vergonha sim, haverão batalhas que você vai perder e vai tentar desistir, tem dias que você vai querer desistir, não vai conseguir, você vai fazer de tudo para desaparecer e Deus não vai deixar. Mas no final da escada sempre estará Deus no topo. Só para baixar é uma dificuldade. Há poucos dias atrás veio um pastor em nossa congregação, pastor Daniel, pastor Cíntia, pastores. E a igreja é muito bonita, é semiacústica e tal, aquele negócio, né? As pessoas olham coisas, né? As pessoas olham coisas, Jesus olha pessoas. Guarda isso no teu coração, tá bom? As pessoas olham e se relacionam com coisas. Jesus olha e se relaciona com pessoas. O evangelho não se trata de coisas, e sim de pessoas. E ele começou a me perguntar: que bênção, varão, o que é isso? Quantas pessoas cabem? Aquelas perguntas todas. E eu parei. E agora eu quero conversar com vocês. Eu paro minha mensagem e transformo numa conversa entre irmãos, se possível for. Eu parei para lembrar o que aconteceu na minha vida para chegar naquilo. Então eu lembrei que em 1998 eu fui arrebatado algumas vezes. Terça-feira retrasada, eu fui arrebatado pela 39ª ou 40ª vez. Cada um com seu chamado. Não sou pregador, sou pastor de igreja. Eu lembrei lá atrás, quando um dia eu estava orando, chorando, porque eu não queria começar o trabalho. Eu estava com vergonha, estava me sentindo inábil, incapaz. Enfim, na Assembleia de Deus, entre aspas, eu estava tão bem. Eu comecei a chorar e reclamar com Jesus, porque eu sentia que Jesus queria que eu fosse uma cidade chamada Guarujá. Eu falei para Jesus: qualquer lugar, menos São Paulo e Guarujá. Eu vou para a África, mas não vou para o Guarujá. E orando na madrugada, minha cama desapareceu, o teto desapareceu. E eu apareço de repente numa linha do trem, com um homem de quase 2 metros olhando para mim. Numa outra cidade, em São Vicente. Olho para ele e digo: Senhor, todo mundo diz que ninguém vê Jesus. Senhor, os pastores me ensinaram que ninguém pode ver Jesus. Ele estava ali olhando para mim, sentiu um lixo. Não é mais a mensagem, tá? E senti um maior lixo. Me senti um estrume
esterco, que palavra forte, está na Bíblia. Espetáculo aos anjos, até como esterco. Coríntios 7, 1º e 2. Aos homens e aos anjos. Paulo fala isso. Sentiu um lixo, tinha vergonha de olhar para ele, porque eu estava reclamando para ele. E eu gritava na minha casa. Eu não tinha onde morar, eu estava procurando lugar para morar, eu não tinha mais dinheiro. Eu renunciei tudo. Eu fui lá na igreja, entreguei minha carta e fui embora com a roupa do corpo. Não gosto de falar muito dessas coisas. Poucas vezes eu falo quando eu vi Jesus. E ele olhou para mim e eu sentia o que estava no coração dele. Ele não abria uma palavra, ele não abriu a boca em nenhum momento e eu ouvia a sua voz. Coisa mais linda que eu tinha visto em toda a minha vida. Ele então mostrou a linha do trem e dizia para mim: você está chateado? Você está nervoso? Você não quer ir para o Guarujá? Olha! E quando eu olhei, eu via milhares de pessoas mortas na linha do trem. Eu dizia: que bom! Você é evangelista! Vou rodar o mundo inteiro pregando! Agora eu vou rodar e vou pregar! Deus falou para mim: não, você vai cuidar de crente ferido. Eu digo: não, crente não. E eu via tanta gente morta, tudo crente, tudo crente. Acaba aquela visão, aceito o chamado, resolvo fazer o que ele mandou. Colocamos na placa da igreja: Jesus reconstruindo vidas, por causa dessa visão. E aí um amigo meu me arrumou uma casa para morar, porque não tinha mais nada. Aí falou: é aqui na cidade de São Vicente. Eu ia pastorear no Guarujá. Falei: tá bom para mim, qualquer buraco que me couber aí, que não pedirem fiador e 3 depósitos, tá entrando. Entramos numa casa, eu e Néia, ainda gerente do Banco Bradesco na época. Entrei nessa casa e me falaram que tinha um quintal tão grande na casa, que era maior que a casa. Eu não sabia. Tinha uma portinha, abri a portinha, fui correndo no quintal. E quando eu chego no quintal e eu olho, está lá a linha do trem embaixo. Aonde ele apareceu para mim, até a casa que eu ia morar, ele mostrou para gente. Uau! Eu não estou aqui porque eu visitei um amigo, embora um amigo tenha me convidado. Nós vimos essa viagem quantas vezes? Quantas visões tivemos com os detalhes da viagem? A primeira visão há 14 ou 15 anos atrás. Tem sonho para o Japão? Nenhum. Eu não tenho sonho de vir para o Japão, tenho promessa. Quando Deus manda, quando Deus fala, Ele cumpre todas as promessas que Ele disse que ia fazer na tua vida, Ele vai fazer. Você vai passar dificuldades e vergonhas, mas Deus vai fazer, até chegar nessa igreja. Desde Jesus lá, nós já perdemos 2 filhos. Eu e Néia já perdemos 2 filhos. A nossa igreja, 60 dias depois de inaugurada, a empresa que nós contratamos incendiou a igreja. Fomos acionar o seguro da igreja. O gerente é da nossa igreja, ele esqueceu de assinar o seguro, perdemos a igreja. Tudo que você puder imaginar de coisa a gente passou. Mas Deus disse: eu estou contigo e eu não te deixarei. Por onde quer que seja, eu estou nessa terra, não te deixarei, até que eu tenha cumprido na tua vida tudo que eu tenho prometido. Estou terminando com Jacó. É uma conversa, não é uma mensagem. Faz um tempo que isso aqui não é uma pregação mais. Aliás, quase tudo que eu falei não está nem escrito. Jacó está voltando. O enganador, cansado de ser enganado. Não vou falar sobre as vezes que Jacó foi enganado, mas Deus fez ele entender o que era a vida dele. Ele volta para casa, chega ao Val de Jaboque, chega perto desse lugar, ele está voltando. Não é mensagem para hoje, mas ele divide em 2 bandos, manda um na frente e fica outro atrás. Ele tinha uma certa preferência por filhos. De repente tem o famoso encontro com o anjo. Todos vocês conhecem o encontro com o anjo. Lutou, não tenho tempo para falar sobre isso.
Lutou com o anjo, lutou de um jeito, lutou, até que o anjo, e para quem não sabe, isso é uma teofania, era a manifestação da divindade, a manifestação de Deus através de um anjo, uma teofania. E ele começa a lutar, porque ele estava com vergonha de voltar, e todo mundo chamava ele de Jacó de novo. Não estava completo. Para estar completo não era voltar rico, dinheiro já não era mais importante, ser primogênito já não era mais importante, ter herança do pai já não era mais importante. O importante agora era ter o seu nome transformado. Nessa caminhada você vai ter muitos apelidos e poucos nomes. Você vai ter uma fase de melancólico, vão te chamar de chorão na igreja. Você vai ter uma fase de dodói, vão te chamar de mimado na igreja. Você vai ter uma fase em que você não vai dizer toda a verdade, alguém vai dizer claramente. Você vai ter várias fases, até o dia que Deus tocar em você e te mudar completamente o teu nome. Um nome que nem eu nem você conhecemos, é o nome que Deus tem preparado para nós. Tem aquele encontro, e vocês sabem da história. Jacó foi machucado na coxa. Todos vocês conhecem essa história. Volta mancando, imagina a volta, ó. Tem cara de vitória isso? Só cara de derrota, pensa bem. Tá voltando. Nunca um homem tinha sido tão vitorioso. Nunca um homem ferido tinha galgado tamanha honra. Nunca. Deus fala para ele assim: vou mudar teu nome, sabe por quê? Porque como um príncipe, ele sempre foi um plebeu. Ele sempre preferiu atalhos, ele sempre preferiu o erro, ele sempre preferiu a mentira, ele sempre amou o caminho mais fácil. Mas ele foi nobre e ele lutou por sua própria mudança. Ele lutou para que Deus mudasse a sua própria vida. Ele acreditou naquela palavra que Deus dizia: eu estou contigo e não te deixarei. Era a cereja do bolo. Aleluia. Ele vem mancando, todo torto, e Deus dá testemunho dele. Como o príncipe lutasse com Deus, e tem mais, prevaleceu. Por isso que o anjo falou assim: deixa eu ir embora. Aí imagina ele chegando para ver a mulher dele, né? Você imagina a cena? Olha ele chegando para ver a mulher dele. Todo mundo diria que é uma derrota, diria ou não? Você está ferido? Você não está derrotado, Deus está tratando na tua vida. Está passando vergonha, você não está derrotado, Deus está tratando na tua vida. Você pergunta para o pastor Luiz: por que essas coisas acontecem? Não sei. Não sei porque eu perdi 2 filhos, eu não sei porque a igreja pegou fogo, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei te responder isso. Glória a Deus. Não sei te responder porque eu e Né passando essas coisas. Não sei te responder. A única coisa que eu posso te dizer é que no meio de todas essas coisas eu sempre senti que Deus estava ao meu lado. Tem um texto que eu não lembro onde fica, que diz assim: afofas a cama no meio da enfermidade. Diz assim: afofas a minha cama. Em que Deus vai ao leito de hospital, não cura ele da doença, mas afofa a cama. Todos esses momentos Deus estava ao nosso lado. Glorificado seja o Senhor. Talvez a esposa dele, pastor, está chorando igual eu. Vamos chorar junto já já, hein? Daqui a pouco os caras vão dar uns gritos aqui, vamos ficar alegres de novo, tá bom? Olha, a mulher dele deve ter olhado para ele e falado assim: rapaz, por que tu está machucado? Te roubaram? Não. Tentaram te matar? Não. Mas por que você está machucado desse jeito? É porque eu tive um encontro com Deus. Encontro com Deus, tu sai dessa derrota? É porque encontro com Deus machuca. Encontro com Deus machuca, mas Ele cumpre, fica tranquilo. Aleluia! Tá doendo? Tá machucando? Ele está dando uma limpadinha. Não é fácil pregar essas coisas, não são as coisas que as pessoas querem ouvir. Mas não se preocupa, tá machucando? Deixa Deus apertar. Tá doendo? Deixa Deus tratar. O importante é uma coisa só: Ele não vai te deixar até que Ele cumpra na tua vida tudo quanto Ele tem te prometido. Eu queria convidar você a estar de pé glorificando ao Senhor nesse momento. É, Jesus. Recebeu aí, tipo? Jesus. Que palavra. Se você estiver enfermo,
Essa oração vai te servir bastante. Se você precisa de um milagre, se você precisa de um sinal, Daqui a pouco. eu às vezes peço para que o Senhor coloque dinheiro na conta das pessoas, mas não é pelo dinheiro, é para que as pessoas saibam que o Senhor não mudou e que nós temos que parar de pensar em coisas e temos que pensar no Senhor. Eu quero convidar essa tarde de maneira simples. Teremos um intervalo e antes de o pastor Daniel querer tomar o microfone, eu vou devolver, porque como diria o nosso amigo Pedro Salinas, é melhor você estar no lugar onde você é celebrado do que onde você é suportado. É melhor devolver antes da hora. É melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Eu quero orar por você. Só que nós já temos um profeta demais aqui. Eu tenho dúvida que Deus vai falar. É um texto que eu preguei há um mês atrás no Salmo, lá do esconderijo dos trovões. Deus vai falar, tenho certeza, como está falando, como já falou, do esconderijo dos trovões. A gente acha que o trovão é aprovação, não. Quem está lá comandando o trovão é o chefe. Deus fala com a gente lá do esconderijo dos trovões. Aleluia. Mas eu quero singelamente pedir a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que se puder e quiser, Aleluia. venha sobre nós essa tarde. Aleluia. Que haja um avivamento genuíno no nosso coração. Aleluia. Quero, Deus. Que não venha de coisas. Isso. Que não venha porque eu preciso de coisas, mas venha porque eu preciso de Deus. Eu quero dizer para vocês, nada que Deus fez na minha vida foi tão limpo que quando Deus apareceu na minha vida. Nenhuma experiência das que eu tive foi tão boa quanto o dia que Jesus apareceu para mim, ou o dia que Ele me arrebatou e me levou numa mansão celestial, onde eu vi uma torre com coroas, e coroas eram infinitas e nenhumas eram iguais. Eu dizia, Senhor, eu só quero botar minha cabeça numa dessas. Eu só quero estar aí, eu só quero estar aí. Eu vou pedir para vocês, amadureçam, mas não percam a ingenuidade também. Aleluia. Não percam a pureza. Já foi falado de maneira clara, se vocês entenderem todas as palavras, inclusive as palavras dos nossos diáconos e presbíteros. Não percam a pureza. A fé tem um quê de pureza. Vocês estão entendendo? Aleluia. Se você não quer, eu quando me casei, eu tinha medo de me casar com a Néia, porque ela era muito pura. Eu dizia, atiro do jardim e a contamino comigo mesmo, ou entro no jardim e anulo como gente. Talvez a melhor coisa seja o meio termo. Se não dá para viver todo dia dentro do jardim, nós sabemos que não dá. Não viva totalmente fora. Não apregou que você seja morno. Eu apregou que você cada dia mais sinta, valorize ter a presença de Deus mais do que tudo. O nosso louvor estava cantando tão lindo como vocês, e uma irmã me disse assim, você gostou? Eu falei, gostei, mas quero te dizer que eu não acredito que Deus ouve música, mas acredito que Deus escuta corações. Eu acho que tudo que é cantado vai de um jeito só para Deus. Deus escuta corações, que Deus escute os nossos corações essa tarde. De maneira suave eu peço, feche os teus olhos. E eu quero apenas que você convide. Uma coisa que não seja do teu usual, do teu costume. Não importa o barulho que a gente vai fazer, o que importa é qual a capacidade que nós temos de alcançar o coração de Deus nessa tarde. Ores ashki kabiba, madeira sola. Se você tiver alguma doença aí, eu já vou pedir que Deus tire. Ele é bom, Ele é bom. Eu convido essa tarde a tua presença, Espírito de Deus. Convidamos essa tarde a tua doce presença. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Toma a
Muitas vezes é difícil a caminhada, muitas vezes é momentos de luta para chegarmos aos propósitos de Deus, muitas vezes é momentos de luta para alcançarmos os nossos objetivos, é luta, mas Deus vai sair vitorioso. Deus quer que você saia dessa como um príncipe.